Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jamília Romão, sou nutricionista e você está no nosso canal Nutrição de A a Z. Hoje eu te convido para conversar um pouco sobre um alimento que todo mundo está falando, vilão ou mocinho. Falaremos hoje sobre alimentos que têm glúten em sua composição. São alimentos feitos à base de trigo, aveia e cevada. São esses três cereais as maiores fontes de glúten que a gente tem na alimentação. Mas, para a gente poder definir e entender se esse alimento é vilão ou mocinho, a gente precisa primeiro compreender o que foi que aconteceu na alimentação e na agricultura para que a gente tenha esse questionamento. Primeiro ponto, na década de 70, de 80, quando aconteceu a Revolução Industrial, o uso do glúten dentro da indústria alimentícia aumentou muito e por isso o trigo, em especial, começou a ser utilizado como a base de produção de vários alimentos industrializados. Só que, para a agricultura dar conta da cadeia de produção, ele teve que mexer na parte genética do grão. Eles fizeram processos de hibridização, fazendo com que o grão ganhasse maior produtividade, maior resistência a pragas. A consequência disso é que o trigo que a gente come hoje não é o mesmo trigo que os nossos antepassados comiam. Isso se deve ao processo de hibridização que aconteceu no trigo para que ele aumentasse a sua produtividade para dar conta do processo de industrialização da alimentação. E hoje o trigo que a gente consome, ele tem cerca de 20 vezes mais glúten em sua composição do que o trigo de 40, 50, 60 anos atrás. Talvez seja por isso que muitas pessoas têm tantos sintomas e tanta intolerância ao consumo crônico de alimentos fonte de glúten, porque tem muito mais glúten do que a nossa capacidade digestória tem em digerir a gliadina, que é a fração proteica que causa tanto malefício à nossa saúde. Então, o que acontece? Quando a gente consome um alimento fonte de glúten, por exemplo, um pão, um macarrão, um biscoito, panificação em geral, massas são a maior fonte de glúten da alimentação do brasileiro. A gente tem contato com esse trigo que foi alterado há 50, 60 anos atrás, riquíssimo em glúten. A nossa capacidade digestória não dá conta de digerir esse glúten por completo. A gliadina fica mal digerida e a presença dessas proteínas mal digeridas é que causa todo o estrago dentro do nosso corpo. Primeiro ponto, proteína mal digerida no intestino fermenta, assim como outros cereais e outros alimentos mal digeridos, fermenta no nosso intestino e nos dá uma sensação de distensão abdominal, aumento de gases, empachamento. Segundo ponto, quando a pessoa consome esses alimentos de maneira crônica, ela vai lesionando a barreira do seu intestino e vai desencadeando um processo que se chama perda de barreira intestinal. E essa barreira intestinal, ela é muito importante para o nosso processo de absorção de nutrientes. Tanto absorver os nutrientes como ser seletivo. Essa barreira, ela seleciona o que deve e o que não deve ser absorvido lá no nosso intestino. Então pensa comigo, a gente consome alimentos fonte de glúten 2, 3 vezes ao dia. Lesiona a nossa barreira de mucosa intestinal. Aumenta a absorção de substâncias que não eram para ser absorvidas. Além disso, a presença dessas proteínas mal digeridas já nos causaram distensão abdominal, gases. E a presença dessas micromoléculas de proteínas mal digeridas no nosso intestino acabam caindo também na nossa corrente sanguínea e desencadeia um processo inflamatório, um processo imunológico. Várias doenças autoimunes, elas sim, estão correlacionadas ao uso crônico de alimentos fonte de glúten. E talvez por isso a gente tenha essa percepção de que a redução do consumo de alimentos fonte de glúten, ou seja, trigo, aveia e cevada, seja benéfico para algumas pessoas. Mas é regra isso? Não, não é regra. Tem gente que tem uma capacidade digestiva alta, que tem enzimas digestivas que conseguem sim quebrar essas proteínas a um nível que não cause desconforto, a um nível que não tenha rompimento da nossa barreira intestinal. Então elas podem consumir o glúten. Mas uma coisa é certa, consumo
crônico de glúten, de trigo. O que é crônico? Todo dia, mais de uma vez por dia, ela pode sim desencadear alguns malefícios para a nossa saúde. Por isso que a nutrição, em especial a nutrição funcional, trabalha tanto com essa questão de redução de consumo de alimentos fonte de glúten. Por quê? Porque traz para a pessoa mais saúde, melhora do processo digestivo, melhora dos sintomas de gases, de distensão abdominal, de constipação, de diarreia. Então a decisão da retirada do glúten da sua alimentação depende dos seus sinais e sintomas, depende da sua capacidade absortiva, depende da frequência com que você come esse glúten. Então nada na nutrição é regra, nada na nutrição é para todo mundo. Tudo deve ser feito de maneira inteligente. Então, se você gostou dessa informação, se você gostou do nosso vídeo, para a gente discutir um pouquinho da ponta do iceberg sobre glúten, faz a sua inscrição aqui no canal, que com certeza é um assunto que a gente vai falar mais vezes, mais pra frente, com outras abordagens. Muito obrigada, até a próxima!